Olá, eu sou Gênese Andrade, eu sou pesquisadora de literatura e artes visuais, estudo principalmente a obra de Oswald de Andrade e os modernismos. Organizei recentemente o livro Modernismos 1922-2022, que foi publicado pela Companhia das Letras, e o objetivo ao organizar este livro foi trazer a reflexão sobre a Semana de Arte Moderna e sobre os modernismos, preenchendo lacunas e trazendo questões que são mais recentes, sobre representatividade, sobre a importância de tratar de temas que são questões mais recentes, como a ausência do negro ou da cultura popular, a participação feminina, né, e discutir a relação dos modernismos com a política, com as elites, revisitando a bibliografia que já temos e complementando informações que nem sempre foram abordadas como se deveria. Né? Especificamente sobre Oswald de Andrade, é importante ver como ele tratou muitas questões com antecipação, né? Principalmente o olhar sobre a construção do Brasil, a ideia de identidade brasileira, os diálogos entre as culturas, né? Isso se mostra muito atual e muito importante até hoje, né? Pensando no que foi proposto no encontro aqui no Sesc São Caetano sobre a questão da formação e a reverberação dos modernismos da contemporaneidade, é importante ver como o Oswald, no Movimento Pau-Brasil, no Manifesto da Poesia Pau-Brasil e no livro Pau-Brasil, questionou as nossas origens, a nossa Constituição em torno da exportação de matérias-primas, né, o pau-brasil, e a partir daí ele pensa em uma estética para exportação, né, e ele questiona os discursos históricos, ele faz ironias, ele faz paródias, e ele pensa como nós podemos pensar em independência estética relacionada com independência política. E isso é muito atual, porque até hoje nós estamos nos perguntando sobre isso e não temos respostas definitivas. O que é mais relevante, pensando na Semana de Arte Moderna e nos modernismos, é o diálogo entre as linguagens. Havia muito interesse entre os artistas de dialogar. Então, os pintores com os escritores, né, a questão da música, alguns deles, como Mário de Andrade, se dedicaram a várias linguagens, né, o Mário de Andrade, especialista em música e em literatura também. O Oswald de Andrade sempre teve um diálogo muito forte com artistas visuais e na obra deles isso se reflete. E é importante pensar como as questões que foram mais defendidas pelos modernistas, né, que é principalmente a questão da liberdade estética, é muito importante, né, a defesa da liberdade e o questionamento sobre a própria produção e sobre a própria construção, né, da nossa identidade e do Brasil, né, em sua pluralidade. O olhar sobre a pluralidade da cultura brasileira também é muito forte, muito significativo. E à medida em que os modernismos vão se desenvolvendo ao longo da década de 20, os diálogos se intensificam nas revistas de vanguarda, nas revistas literárias, né, e vão surgindo novas manifestações e eles vão se encontrando, vão se revisitando, né, e a produção que se tem ao longo do século XX a partir desses diálogos, né, sempre vai retomar questões que começaram a ser discutidas nos anos 20. E ao revisitá-las hoje, né, nós vemos que muitas coisas que foram lançadas ali como semente frutificaram depois, né, e nós temos ainda muito a pensar e pesquisar e discutir sobre o assunto que não está esgotado ainda. A relação dos modernistas com as oligarquias e com as elites é bastante questionada, mas isso precisa ser visto de uma forma mais ampla. O Oswald de Andrade vem de uma família endinheirada
e ele fala a partir de um lugar mais favorável, digamos, mas ao mesmo tempo ele tem um olhar muito crítico sobre sua própria condição, né? Inclusive porque a carreira dele não é tão homogênea ou tão, como é que eu vou dizer, não existe um direcionamento único na trajetória dele, né? Nos anos 20 ele vive um momento econômico e uma circulação pela Europa bastante tranquila e favorável, mas depois, a partir dos anos 30, ele vai estar em um outro momento, em termos inclusive de questões financeiras. Tem a guinada à esquerda, tem a adesão ao comunismo e tem um questionamento muito maior sobre a forma como o Brasil se constituiu, né, e como ele vai se desenvolvendo, né, e ele faz uma crítica muito dura até a sua própria trajetória, né, nos romances, principalmente no Serafim Ponte Grande e depois nos ensaios também, né. E quando se fala que o modernismo foi um movimento de elite, isso precisa ser visto de uma forma mais aberta, porque as condições financeiras de todos não eram iguais, né? Então, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, sim, vinham de famílias com melhores condições financeiras, mas Mário de Andrade não, Anita Malfatti também não, de Cavalcante também não, né? E eles estavam juntos estudando, produzindo arte e pensando a produção cultural de uma forma muito clara e estabelecendo diálogos e olhando para essas diferenças, né? O Oswald de Andrade, mesmo na produção primeira dos anos 20, no livro Pau-Brasil, que às vezes se fala que é muito estetizante, né? A crítica social não está ausente ali, né? É só uma questão de ver. Da mesma forma, em Paulicéia Desvairada também não, né? Nós temos ali o registro de várias questões que estão na cidade vinculadas à circulação de pessoas de grupos sociais diversos, né, que são registradas ali de forma breve, mas estão presentes, né? É uma questão de fazer leituras que contemplem a diversidade dessa produção, né, e não se deter somente nas questões estéticas. Eu acho que o Manifesto Antropófago, que é de 1928, é uma das obras mais fortes e mais revisitadas do Oswald de Andrade e que continua atual, né, na medida em que questiona a questão da identidade, né, e propõe uma reflexão sobre o olhar para o outro, né, e traz também elementos das várias culturas que nos constituem, né, principalmente a cultura indígena, mas também a africana e o diálogo com as culturas europeias, né. Tem várias referências ali da filosofia e da literatura e das artes que são estrangeiras, mas isso também em diálogo com a produção, com a cultura nacional. Então, esse olhar o outro e valorizar a cultura indígena, a cultura africana é cada vez mais forte, é cada vez mais uma demanda, né? Isso já estava lá em 28 e relido nos faz ver, né, a riqueza brasileira e as várias questões que já foram colocadas, mas não foram ainda totalmente respondidas. Bom, é muito importante que todos os públicos, né, inclusive os jovens estudantes, possam pensar a Semana de Arte Moderna e os modernismos de uma forma crítica, né? Então é muito importante que se tenha acesso a uma reflexão que não seja só de celebração, né? Uma reflexão mais questionadora, que ponha uma lupa sobre o que estava presente, mas também sobre o que estava ausente, né? E tentando entender como é que o movimento se construiu, né? Porque algumas questões não estiveram presentes ou foram menos evidentes, né? Isso não diminui a importância do movimento. A questão é como isso foi colocado e como isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo.